Olá, bem-vindos a mais um Pausa, um podcast, um projeto que a gente criou para ajudar as pessoas a terem uma vida mais leve, mais gostosa. E a gente sempre traz assuntos sobre esse universo, né? Sempre voltado para o público feminino, mas lógico que a gente aceita todo mundo por aqui Uhum. também. É que hoje o assunto é bem feminino, mas tem muita pitada de pais e homens também. Com Então acho que certeza. seria interessante todos assistirem. A gente vai falar um pouquinho Hum. sobre maternidade, sobre o começo, assim, da maternidade, né. Então, quando nasce uma criança numa família, nasce uma família nova, começa uma fase nova da vida, que pode ser, às vezes, um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais leve, acho que vai depender da condução ali das coisas na vida. E a pediatria é uma área da saúde que pode, né, e com certeza ajuda muito nesse período, né, auxiliando os pais ali nas melhores decisões, tirando, às vezes, um pouco da carga do nervoso, né, a gente eu e a Flora estamos aí nesse momento quase chegando lá, Tá. então vai ser um papo muito Uhum. gostoso, e com uma pessoa que a gente adora aqui, que é a Gabriele Teodoro, pediatra, né, então ela é médica, eu vou ler aqui, colar um pouquinho. Médica e pediatra pela Universidade Estadual de Londrina e neonatologista pela Unifesp, pós-graduada em nutrição funcional, nutrição vegetariana e medicina funcional integrativa. Ela tem uma alimentação plant-based e procura, através do estilo de vida dela, também ajudar a incentivar famílias a encontrarem um caminho saudável para uma vida saudável. Bem-vinda, Gabi, Oi, adoramos. Gabi. Obrigada, adorei o convite Ai, de conversar com vocês um pouquinho desse tema que eu adoro, de maternidade, ainda falar com pessoas tão queridas é muito legal. que bom. Fala um pouquinho, complementa um pouco a sua apresentação, não sei se você quer falar mais. Vou falar um pouquinho então. Eh, Bom, atualmente hoje eu moro em Campinas, mas já morei em alguns outros lugares, né, estudei em Londrina, morei em São Paulo, fiz neonatologia, e aí quando eu me mudei para Campinas, depois da neonatologia, eu comecei a trabalhar um pouco mais com consultório, porque na neonatologia a gente acaba tem algumas áreas, né, mas a gente acaba trabalhando muito na UTI, neonatal, e aí quando eu me mudei para Campinas, fez mais sentido para o estilo de vida que eu gostava, ficar mais no consultório. E a partir daí eu comecei a me aproximar mais das famílias, assim, em relação também ao estilo de vida delas, e comecei a entender que para eu cuidar da criança eu precisava ver a família como um todo. Não dava para eu olhar só exatamente para a criança naquele contexto, se eu queria cuidar da saúde dela e quisesse que ela tivesse uma vida saudável, eu precisava de ter um cuidado de todo mundo que envolve isso ali, né, os cuidadores principais ali precisavam também ter um olhar com carinho para que essa vida continuasse. E aí, juntando também um pouquinho com a minha vida pessoal, eu fiquei mais ligada no esporte, comecei pela corrida, depois fui para o triatlon, e aí também acabei estudando bastante sobre a saúde no esporte e tal, e aí isso me agregou ainda mais para o cuidado, das famílias que têm interesse nisso também, então eu acabo fazendo um cuidado, um mix de tudo agora no consultório, mas eu adoro. Ai, que bom. E assim, a Gabi Gostoso. é nossa amiga pessoal, assim, a gente escolheu com muito carinho, justamente por toda essa pegada dela, né, ela sempre falou isso pra mim, sempre ouvi dela, tanto em momentos profissionais quanto pessoais, de que o como é importante você cuidar da família inteira para que aquela criança Com cresça num certeza. ambiente saudável, acolhedor, Sim. bom, Uhum. né. E eu acho que pode ser um período muito confuso. Né, ainda mais para mães de primeira viagem, e a gente vê muita informação desencontrada, né, então se você tá lá no Instagram, uma hora você lê que uma coisa é boa, outra hora você lê que outra coisa é ruim, então, outra hora uma coisa faz sentido, outra não, e você ter um profissional de confiança vai te dar a segurança de você É. seguir ali o As caminho, informações. né. E aí a gente fez, um episódio aqui há pouco tempo falando do sono, Gabi, como ele é importante para nossa saúde, e Sim. eu acho que é um tema, assim, super válido, né, É. na A gente pode maternidade. também É o que tem, para vocês terem uma ideia, é o que tem de mais cursos vendidos na internet é sobre sono do bebê hoje. Existe fórmula mágica? Conta pra gente. Pois é. Se tivesse, né, não Alguém tinha estaria tantos milionário cursos. já. Exato. E aí podia ser eu, inclusive, essa pessoa. Mas, por enquanto, a gente não tem nenhuma fórmula, assim, mágica, né. E isso, na verdade, é questão de desenvolvimento mesmo. E acho que para até começar o papo, assim,
uma das coisas que eu gosto de falar com as famílias, e já antes do bebê nascer, né, numa consulta pré-natal, é alinhar as expectativas e falar um pouco sobre a fisiologia mesmo do recém-nascido, do bebê, tanto de demanda física quanto psicológica desse bebê que chega aí na família, para todos os cuidadores entenderem como que vai ser, o que vai demandar ali de disponibilidade de cada um para que funcione e não dê uma pirada mesmo, sabe? Eu acho que esse alinhamento de expectativa inicial já é super importante, assim. E não tem muito para onde fugir, né, gente? A criança acabou de ela nem sabe que ela Claro, é nasceu, uma ela criança também, né. Assim, que você ouve um monte de gente falar: "Ah, não, meu filho dorme desde", aí você entra no lance da comparação também, né, que já começa daí, né, nasceu, É. a galera já vai comparando. E aí tem lá: "Ah, não, porque meu filho dorme, acorda só de 3 em 3 horas, tá. Nossa, que lindo, o meu acorda de 40 em outro a 40". cada Tipo, 1 meu hora. Deus, você fala: "Meu, o que que eu tô fazendo de errado", né. E aí entram várias outras questões, né: "Ai, será que eu tenho pouco leite? Será que eu tenho que acordar esse bebê de 2 em 2 horas?", que daí são os questionamentos que vão aparecendo pra gente no Sim, Instagram ali, né, no negócio ali que todo mundo tem uma opinião pra dar, né, sobretudo. sobre É. tudo. É, eu tenho uma amiga que nasceu ontem, o filho dela, e ela outro dia a gente estava lá na academia, ela já estava vendo um curso de sono. Uhum. Falei: "Ah, você já tá fazendo um curso de sono?" Ela falou: "Tô, menina, falam que é ótimo". Eu falei: "Então tá". Ela falou: "Depois se você quiser, tal". Eu falei: "Vamos ver, vamos nascer primeiro, daí a gente Vamos vê". ver se ele vai dormir, se ele não vai dormir. Né. É isso que eu estava pensando, né, por causa que quando nasce uma família, né, quando nasce o bebê, nasce uma família, mas também ambos vão estar se conhecendo ali. Então, Sim. como que já vai fazer um curso, sendo que você mal conhece ali aquele bebê, o funcionamento, as necessidades e tudo mais, né. Então, assim, é algo muito mecanizado já para um ser humano tão Você cria uma expectativa de controle ali que você não tem nenhum, né. é. E aí Zero. e com isso, Gabi, eu acho que até, né, vale falar que algumas coisas que vão mudar na vida das famílias, é pela privação de sono também, né. Então, quando a gente fala da saúde integral, que você fala, eu não sei o quanto que isso é possível, organizar dentro da casa um revezamento ali entre pai e mãe. Eu não sei se você faz algumas sugestões, assim, sobre esse tipo de cuidado ou atenção. Quais são suas diretrizes, assim, mais ou menos? Tem algumas coisas que depende, igual vocês falaram, a gente nem conhece a criança, né, então a gente precisa primeiro entender como que vai estar essa criança e a necessidade dela. Então, algumas orientações que, são mais sobre a fisiologia mesmo do bebê, tipo, precisa na primeira semana mamar no máximo a cada 3 horas, realmente não pode passar, depende do ganho de peso do bebê, depende desse bebê estar em aleitamento materno exclusivo, misto, só fórmula, essas individualidades, assim, e algumas orientações vão depender disso, né, de como o bebê tá e como que a família pode se organizar assim, né. E e aí, assim, eu vejo que no caso obviamente, né, de aleitamento materno exclusivo, algumas divisões não dá para ser feita, como a alimentação do recém-nascido, né, do bebê e tal, depende exclusivamente da mãe aí. Mas os outros cuidados não dependem exclusivamente da mãe, então pode ser dividido com outro cuidador. E eu costumo orientar, assim, esse começo realmente demanda muito, não tem como a gente falar: "Ah, você vai dormir plenamente, vai conseguir descansar", porque não vai. Mas assim, organizar o que que a sua rede de apoio pode fazer por você. Então, eu falo: "Vai receber visita? Só se for para lavar a louça. Essa visita vai lavar a louça, vai lavar o banheiro, vai estender suas Fazer roupas". comida? Então, Pronto. evitar também o que não precisa ser feito, sabe, por você. Você realmente não precisa receber pessoas na sua casa, preparar coisas, você pode descansar na hora que dá, né, ao invés de ficar fazendo. E a outra coisa é não se cobrar de coisas que você não deveria nesse momento. Então, por exemplo, né, receber pessoas, de ter que fazer, ter que, tal, tal, tal. Não tem que nada. Assim, a prioridade acaba sendo o bebê e o descanso na hora que é possível. Uhum. E, e essa rede de apoio que consegue fazer pela mãe, né, e pelo cuidador, ela é muito boa. Se você tem oportunidade, tem chance, amigos, família, que possam fazer isso, é muito bom. Pessoa que vai lá e te manda uma comidinha,
que já ouvi fazer chá de bebê de pessoas que contrataram a pessoa para limpar a casa da pessoa. Imagina. Isso Cozinhar e é congelar, demais, assim. umas coisas assim. Isso. Aham. Cara, é muito bom quando você consegue esse tipo, porque assim, realmente você ter que dar conta do bebê e de todo o resto é o que torna mais difícil. Uhum. Porque muitas vezes não dá para terceirizar o cuidado do bebê, principalmente para quem está amamentando. Mas para um outro cuidador ali que está junto na família, a gente consegue outros cuidados serem divididos com certeza e usar o que dá de rede de apoio para cuidados com você. Então, o que vai trazer cuidados sobre a casa, alimentação, roupa, enfim, todos esses outros cuidados ali. E eu acho até que ter essa orientação de em quem eu vou, o que eu vou escutar, o que eu vou seguir, porque, igual vocês disseram, já começa um monte de informação e comparação. E se nesse primeiro momento você já se perde nisso, você gasta mais tempo. Eu falo que comparação é distração, e distração é perda de tempo. Então, o que você poderia estar usando para focar e olhar no seu bebê, ver o que realmente aquele bebê precisa, ou descansar, ou se alimentar bem, ou, enfim, a hora do seu banho. Você vai ficar lá divagando sobre as comparações de quem dorme mais ou menos, se tem que acordar ou não. Então, é importante você seguir uma orientação, ver em quem que você vai seguir essa orientação e focar naquilo, sabe? Sim. E Gabi, não sei como você vê isso no consultório, mas uma coisa que eu acompanho bastante com as minhas pacientes é que nesse primeiro momento, né, quando o bebê acaba de nascer, ele tem uma rede de apoio maior. Então vem a mãe, vem a sogra, vem uma amiga. Então esse primeiro momento tem essa ajuda. Mas quando esse bebê ele começa a crescer, começa a se tornar aí uma criança, tá ali na primeira infância, essa ajuda ela diminui muito e o que eu acompanho muito são mulheres que acabam centralizando tudo nelas e têm uma dificuldade de confiar no parceiro, confiar em ajuda em alguém. Então, como que você vê essa parte da saúde relacional, né? Porque é algo muito comum que eu trabalho no consultório, uma dificuldade da relação do casal, essa falta de confiança e aí essa sobrecarga materna muito comum, mais do que a gente imagina. Eu acho que tem uma questão de carga mental materna que parece que é intrínseca, né? Que, tipo, já vem pronta. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, nasce tudo, assim, né? Dessa demanda. E é uma questão, talvez até de gênero, assim, né? Da mulher se preocupar de alguma forma diferente. E ser mais difícil para ela dividir esses cuidados. E, de fato, a hora que chega, é tudo tipo novidade, daí sempre vem, as pessoas querem saber, querem ajudar e tal. E quando a criança cresce, né, essa rede de apoio fica de lado. E aí a criança demanda mais ainda, né? E é um momento que muitas vezes a mãe está querendo voltar a fazer atividades que ela fazia fora, seja trabalho, Sim. seja lazer, seja, né, atividade física, enfim, o autocuidado, sei lá, outras coisas. E ainda tem a demanda de uma criança maior, né? Que demanda ainda mais. Eu vejo isso ser uma questão super constante no consultório, e é uma demanda que, assim, ela não deveria ser, no meu ponto de vista, né? Nem tem como ser discutida, porque se tem mais de um cuidador ali responsável, também deveria ser responsável pelo cuidado da criança, e essa divisão não deveria Claro. nem entrar na conversa. Sim. Assim, de ter que falar para a pessoa, viu? Você pode hoje ficar, porque eu vou fazer, sei lá, vou fazer massagem, vou trabalhar. Você não deveria nem ter esse tipo de questionamento, né? Mas é algo que normalmente eu trago nas consultas sobre a importância do tempo e de cuidado, principalmente materno, né? Dessa divisão de dados, de carga, e que a mãe precisa entender que se ela não tiver essa oportunidade de dividir, ela não vai dar conta e não vai conseguir fazer. Então, ela vai conseguir fazer tudo. Então, dos dois lados, né? Eu trago tanto que para tentar ali quem está junto, que é cuidador. E é até engraçado, porque depois de um tempo, a mãe vai sozinha na consulta. Então, Imagina, acaba às vezes sendo. você vai ver a família toda, às vezes vai a avó junto, o pai sempre vai, não sei o quê, daí de repente vai ficando mais A escasso, mãe assim. entra o Cada vez trabalho mais. mandando a lista de compras para alguém fazer a compra. Exato.
Então, a partir dos 3 meses, já é super comum aparecer muito mais só a mãe na consulta, né. Sim. E aí, daí para frente, cada vez mais, assim, é muito mais comum. São poucas famílias que realmente aparecem com, os 2 cuidadores ali responsáveis, tal. Às vezes vai a avó mais do que pai ou, enfim, quem é outro cuidador. Mas aí eu sempre trago a importância das 2 coisas, né, tanto de que se a pessoa tá junto, dela entender que ela faz parte daquele cuidado, Uhum. e que para a criança ser bem cuidada, ambos devem estar com a saúde em dia, ambos cuidadores, né. Uhum. Não dá para ser um só que tá bem, e o outro ainda que tá mais responsável pela criança tá pior. Sim. Então, essa decisão que é super importante, e para a mãe entender que se ela não abrir mão do seu controle total e não dividir, ela não vai conseguir ter esse momento de cuidado que é só dela. Mas, É, Gabi, isso é um exercício também, porque é isso, né? Nasce o sim, bebê, nasce uma mãe ali, né? Então tá todo mundo aprendendo meio junto ali, né? exato. E tem a questão hormonal, né? Que vem no combo Sim. para dar uma associada nesse momento ali. E eu acho que talvez, assim, parte dessa. Tem esse lance, eu acho, da mulher querer pegar mais para ela já, né? A gente tem esse instinto mais cuidador. Aí com os hormônios e ali a primeira cria, acho que a gente fala assim, por mim que tô, né, prestes aí a segurar o meu pela primeira vez no colo. Você tende mesmo a trazer pra você, depois isso é bem difícil de você Abrir mão. abrir mão e conseguir. Não Porque necessariamente as abrir, pessoas à afrouxar. volta. E as pessoas à volta se acostumam com a ideia de que você tá dando conta, né? Também, né? Que a parte da culpa é sua também, né? Uhum. Disso. Porque no começo você meio que quer Você um não pouco ali soube também, né? talvez Delegar, delegar, né. dividir, sabe? Porque Sim. você também tá, né? Não Uhum. sei. Fico meio nessa. É. Que é um combo de coisas, né? Ali, de um mix de emoções também no É. meio do caminho, né? E que Sim. você às vezes não tá em si. Você não tá Exato. muito Por dentro conta de do todos os hormônios, por conta de É. tudo, né? Toda a novidade, tudo que tá rolando ali, a insegurança também, tudo, enfim. É. É um desafio aí, eu acho, né? É um desafio. Conseguir. Né? E essa sobrecarga, até de ir só a mãe, isso também é uma queixa bem comum que eu acompanho, porque é aí que vem a sobrecarga e o burnout materno, né? Que nós até falamos num outro episódio. Acho que é legal, Gabi, ver se quanto também isso chega para você. Porque a mãe, além de ter todo esse cuidado, zelo e a necessidade mesmo, né, ali de uma criança dependendo total dela, ela vai ali na consulta. Legal. Vamos pensar aí que foi um relacionamento super saudável, um casal unido, que divide tarefas, mas é só essa mãe que vai na consulta. Então, ela tem que lembrar de todas as perguntas, ela tem que Uhum. levar a criança, ela volta, ela tem que reter a informação, aí ela tem que contar para o marido. Compartilhar. Aí, se precisa comprar remédio, normalmente olha, você vai fazer essa lista, vai lá na farmácia. Essa é a sobrecarga materna que eu acompanho tanto. Muitos casais disfuncionais, mas às vezes são casais saudáveis. Mas é que é intrínseca essa sobrecarga, é impressionante. Como também conheço casais, atendo casais que o marido, o pai, é o cuidador principal, mas tem muito essa sobrecarga na mulher. Uhum. Sim. Isso tem mesmo. E eu acho que o que eu tento já abordar logo de início, assim, para tentar colocar a mulher de volta no eixo ali, por exemplo, o cuidado de pedir exames maternos depois do parto. A mãe está amamentando ou não, porque assim, elas passam, vocês vão ver, as grávidas aí, vocês vão passar em um retorno no ginecologista após parto e nunca mais vocês passam em Boa consulta. sorte. Vai Boa com Deus. sorte, vai cuidar da criança. E aí fica cuidando da criança 2 anos, sem ter feito um exame, nada. O cabelo caindo, a mulher sugada. É assim, e aí, já depois de 30 dias, a primeira coisa que eu já faço, falo: "Vamos olhar para você, vamos ver o que está acontecendo aqui para a gente conseguir colocar as coisas no eixo". Mas aparece muito. E eu vejo, tipo, o que a Mi falou sobre o burnout materno, elas não têm nem tempo de ter, porque se tiver, quem que vai cuidar? Quem que Não tem pra onde correr, né. É sempre pela criança, entendeu? Então, tipo, acaba ela fica assim, não tenho tempo de ficar doente, não tem tempo de nada. Tanto é que normalmente é o que acontece, todo mundo da casa fica doente, menos a mãe. E eu acho que uma coisa até pra Gabi, talvez dar o parecer dela e a Mi também,
é que não tem como isso não interferir na saúde da criança. Tanto É. saúde psicológica, né, mental, na saúde da casa, numa casa Sim. harmônica e tudo mais, e quanto na saúde física mesmo, né? Então, Uhum. essa sobrecarga, essa falta de autocuidado e nem julgando a pessoa que não tá Não. conseguindo se cuidar, porque, Tá cara, tentando sobreviver, provavelmente. não, né? Então, eu acho que. Daí eu acho que dá pra puxar, talvez, por esse lado, assim. Então, mas vamos olhar pra isso, porque Uhum. quem vai também sofrer as consequências é seu filho. Daí, de repente, é uma luz que assim, tipo, então Sim. tá bom, então talvez eu precise prestar atenção É. nisso pra refletir no meu filho, na minha casa, enfim, Uhum. tudo mais. Não sei se vocês enxergam se esse Muito. speech, assim, esse jeito de Muito, muito. abordar, talvez. E até, acho que pegando, né, e dando a palavra já para Gabi, uma coisa que eu trabalho muito nas sessões são que tem aquela frase, né, a frase clichê, eu morreria pelo meu filho. Tá, legal, os pais morreriam pelo filho, mas e viver pelo filho? Uhum. E viver bem para ter uma vida boa em companhia do filho. Junto com o filho. Sim. Então, é muito comum isso se deixar, né? E falar assim, se deixa emocionalmente, fisicamente, se deixa socialmente, deixa o relacionamento de lado, e o que que sobra, né? Então, assim, as pessoas se esquecem, esquece a relação, e é uma coisa que eu já trouxe aqui para vocês. Eu vejo sempre ali a metáfora de um bolo. A criança, ela é a cerejinha. Para essa cerejinha estar bem, o restante do bolo precisa estar firme, que é o pai e a mãe. Aí, dependendo da dinâmica que estiver essa família, Uhum. pais juntos, divorciados, o que for, mãe solo, pai solo, o que for, mas essa estrutura ela precisa estar firme. Uhum. E isso devolve saúde. Senão a É isso. criança ela cai, a cerejinha ela derrete ali no chantilly. Tem nem onde ficar, né? Uhum. Exato. É. É. Essa abordagem do tipo, se você não tiver inteira, ou você precisa se cuidar para o seu filho estar bem, é uma abordagem que eu faço. É difícil deles entenderem, assim. Uhum. E eu acho que eu consigo demonstrar mais, inclusive, quando, por exemplo, a mãe está em aleitamento materno exclusivo, e aí eu falo, olha, se seu ferro não estiver bom, como que a criança vai receber ferro? Lógico que leite materno é o melhor leite do mundo, é isso. Mas você precisa estar bem, não tem como dar onde tirar. Sim. Sim. Se sua B12 está lá no pé, como que a sua criança está recebendo B12? Uhum. Inclusive, nas crianças menores de 6 meses, o objetivo é a gente suplementar a mãe mesmo, que está em aleitamento materno exclusivo, não é nem suplementar a criança. A única coisa que a criança vai receber é vitamina D. Então, assim, eu já começo nessa abordagem, até assim, para mostrar no papel, sabe? Olha aqui, ó, como é que tá seu exame. Olha aqui, tipo, você precisa disso porque ele também não está recebendo. Legal. Então, demonstrar quase que, assim, materializar essa abordagem, assim, normalmente dá um pouco mais certo, de mostrar isso para como é importante, mas esse é só a pontinha do iceberg. É óbvio que na parte psicológica, né, nessa parte de autocuidado, de ter essa disponibilidade, porque se ela está num burnout, como que ela vai ter uma disponibilidade mental de cuidar de uma criança, né? De educar uma criança, de dizer não a hora que precisa, sim a hora que precisa, dar atenção. E aí, normalmente, eu vejo muitas crianças nesse momento indo para a tela, Sim. que é, né, tipo, o escape ali para conseguir fazer alguma coisa, ter a pessoa que está cuidando ali ter um momento de paz, né? Uhum. Porque a criança fica sem reação, fica viciada na tela ali, e aí já começa a ir por esses caminhos, ao invés de ir pelo caminho melhor de cuidar aqui para você ter disponibilidade para cuidar da criança, você deixa de se cuidar, a criança também não está sendo cuidada. Uhum. Não é o melhor jeito. Com certeza. Não reforça, né? Não tem jeito. E aqui o nosso nome, né, Projeto Pausa, porque a gente busca muito isso, de olhar para você, o que você pode melhorar na sua vida, levar uma vida um pouquinho mais leve, fazer pausas programadas que tragam bem-estar. Mas eu acho que, né, na maternidade, muitas vezes isso é difícil. Mas a gente sempre bate na tecla aqui também que essas pausas não precisam ser coisas grandiosas, né? Você não Sim. precisa tirar um dia, fazer um dia de spa, que você vai lá. Uma mãe com neném pequeno nunca vai conseguir isso.
mas talvez se conseguir organizar pequenas coisinhas que tragam um pouco mais de paz para o dia a dia dela, ela consiga colocar essas outras coisas em prática. E aí vai refletir em tudo, provavelmente no sono da criança, porque uma mãe estressada estressa a criança também, Sim. né? Você deixa nervoso. Se você não se Sim. alimenta bem, como é que você vai dar um bom exemplo ali quando começa a introdução alimentar? E é muito comum isso. Eu tenho muitos pacientes que estão ali, fazem a alimentação perfeita do filho. Aí a hora que vai almoçar, não, eu pego um Qualquer pedaço de pão. coisa. Falo, faz o prato igual faz pro filho, faz para você também, Uhum. né? Porque é uma super dedicação ali. Então, o cuidar de si vai Com certeza. refletindo em E o tudo contrário isso. também, né? Tem muita criança sobrepeso, já com alterações em exames, que são reflexo dos pais, né? Sim. Quando você vai ver, é porque a casa oferta só aquele A tipo de criança comida não pra vai ele. no mercado sozinha. Exato. Ah, não, mas ele só come bolacha, mas porque na sua casa só tem Quem bolacha. compra, Quem né? compra. Cadê a maçã dessa casa, né? Então, É, assim, é um reflexo. Criança é sempre um reflexo, né? Assim, essa é a é. Sim. percepção, na verdade, acho que Então, traz pra gente, assim. e é muito Agora difícil. Não é? Se você mantém uma vida no automático, é muito mais difícil de você conseguir enxergar, mudar e melhorar a sua vida, a vida da criança ali também, né? Sim. Mas no final das contas, os pais são espelho e a Com criança segue muito certeza. mais o exemplo do que a fala, Sim. né? Acho que Gabi deve ver bastante isso no consultório, Sim. assim, muitas vezes, né? Eles copiam tudo, absolutamente tudo que você faz. Então, eles são pequenas esponjas e fazem exatamente o que. Não, é muito engraçado. Às vezes eles pegam a boneca do consultório e dá bronca na boneca, tipo, Olá, mas teve um lá que foi essa semana com maior seletividade alimentar possível. Aí pegava, tem uma fruteira lá com umas frutinhas de brinquedos. Aí ele pegava e falava pra boneca assim: olha o kiwi, é uma delícia, gostoso. Ai, Provavelmente a escuta isso todos os dias, né? Mas eu acho que essas questões de pequenas pausas são muito mais possíveis e por exemplo, uma das coisas que eu falo sobre exercício, né, no pós-parto, na maternidade, que você não precisa começar com grandes metas, até as orientações, mesmo médicas e ginecológicas do pós-parto, não possibilitam isso, né? Então, existe exercício para você fazer até 48 horas depois do parto já. São metas, né, pequenas, e aí quando você vai incluindo isso e vai voltando e crescendo ali naquela atividade, nos seus compromissos também, mesmo que sejam essas pequenas coisas e que você tem que entender que não é controlável 100%, a criança um dia não dorme, outro dia fica doente, outro dia a babá falta, outro dia não vai para a escola, outro dia quem ajudar não vem para ajudar, né? Então, essa flexibilidade é uma coisa que se você não entender isso, você se frustra muito dentro da maternidade, assim. Já a gente que, né, eu penso antes de ser mãe, já me frustro com várias coisas quando eu não consigo ter controle, mas entender que isso vai ser uma coisa frequente, e eu falo que, assim, a maternidade, ela vai mudar a sua vida para sempre. Não tem como não mudar. Uhum. O que você pode fazer é aprender mais com isso e até isso se reflete em muitas fases da sua vida, inclusive, tipo, no trabalho, quando a pessoa volta, essa coisa dinâmica de conseguir ter essa flexibilidade, ajustar horário e fazer pequenas metas e conseguir e tal. Você consegue expandir isso para a vida, né? Ou você consegue se afundar, né? Assim, não no sentido de estar muito mal, mas tipo, de se perder nesse caminho, de ter uma prioridade só, de cuidar, não ter essas pausas, de tudo que a gente tem falado aqui, de se cuidar pode ser um lugar difícil de sair, tanto é que a depressão pós-parto é algo que está aí para mostrar para a gente. E o exercício é uma das coisas que evita esse processo. Então, uma mulher que teve um quadro depressivo já antes da gestação, ela tem mais chance de ter um quadro depressivo pós-parto. E o exercício é uma medida de prevenção disso, de diminuir esse risco e até de tratamento, né? E todas as outras coisas que a gente tem falado aqui. Ô, Gabi, aproveitando esse gancho, falando da depressão pós-parto, muitas vezes, assim, você é a médica que a pessoa que ela tem mais contato, a mãe, né? No Com começo. certeza. Então, parte do diagnóstico é você que faz desse primeiro. Quais são os sintomas, assim, para as mães de primeira viagem, para quem, né, tem dúvida, por exemplo, será que eu tô, se questiona, né, às vezes, porque às vezes é só a falta de sono, é só um cansaço, mas às vezes você tem ali, né,
a Quais mil, são os os gatilhos, os alertas assim? ali para você ficar atento e Gatilhos. falar, putz, talvez eu tenha que procurar ajuda, acho que eu tô indo para esse caminho, Sim. né? Dificilmente as mães têm essa sacada de eu vou pedir ajuda. Acho que não tá legal. Normalmente eu acabo percebendo em algumas questões, assim, no consultório. Existe aquele período baby blues, que é o pós-parto, onde tem uma queda hormonal e uma alteração de humor que é esperada, mas ela é transitória ali na primeira semana depois do parto. E isso normalmente estabiliza. Se essa oscilação de humor continua super frequente, se a mãe, por exemplo, tem uma perda de peso muito importante nesse pós-parto, continua tendo, né? Não só tipo o retorno ao peso normal, mas tem uma questão importante aí com a amamentação, uma questão do sono, porque mesmo que tenha uma privação de sono, né? Assim, que não é aquele sono igual é antes da criança nascer, mas existe períodos de descanso entre, né, as mamadas, tal, e a mãe que não tá numa depressão pós-parto acorda e segue a vida, né? Vamos cuidar da criança e tal, mesmo que tá nesse período de cansaço, existe como se fosse um ânimo, assim. E aí tem mães que estão nesse processo depressivo que não tem, né? Assim, sai da cama, mas não tem vontade de fazer, não tem. E aí, quando existe principalmente uma desconexão de mãe e bebê, é um dos pontos mais importantes aí para tentar, né? Quando não tem vontade de cuidar da criança, ou não se importam com algumas coisas que acontecem com o bebê, não, parece que não tem essa conexão, sai um pouco da realidade mesmo do que está acontecendo. Ação, né? Apatia. Alienação. Ela vai deprimir. E acho que é legal também só colocar que o baby blues ele é esperado até no máximo uns 3 meses, né, Gabi? Ele é transitório, mas Isso. até uns 3 meses ele ainda pode fazer parte. Se passa de. Mas é bastante bem mais até, sutil, né, Mi? Oi? Tipo, ele tem uma oscilação, mas é bem mais sutil, né, do que um quadro contínuo e que começa depois do primeiro mês, assim, a depressão normalmente ela vem mais intensa, né? Já começa a surgir mais, exatamente. E aí é mais o vínculo, né? Aí vem aquela É. questão de como a saúde da mãe afeta a saúde do bebê, porque acaba se tornando um bebê desamparado. E não Sim. por culpa, não por. Mas acaba sendo um bebê desassistido, desamparado, porque uma pessoa com depressão, ela não vai ter a 100% Não funcional, tem né? vontade, não consegue, né? ela não vai conseguir, ela vai estar deprimida, né? E quando eu falo, eu gosto de falar da depressão, que é uma pessoa que deprime por completo. Ela vai deprimir a força, ela vai deprimir a postura, a energia, o afeto, a emoção, o amor, né? Então, é natural da depressão isso, e não é uma culpa, mas realmente precisa de um olhar, porque aí fica ambos desassistidos, né? Se não tem o cuidado necessário. Sim. E eu acho que isso também mostra pra gente que a flexibilidade que nem tentar chegar nesse meio do caminho. A flexibilidade que a Gabi falou é super importante porque a sua vida como era antes, ela não existe mais, então você vai ter que flexibilizar tudo que você imaginou, que a gente pode se preparar, achar que vai fazer de um jeito, mas, Sim. né, eu acho que vai ser muito difícil, mas também tentar se priorizar. E acho que deixar claro que a mãe tomar conta dela bem tomada dentro do possível, não quer dizer que ela tá se colocando na frente ou Negligenciando o bebê, negligenciando né? o bebê, tá deixando de cuidar, ela tá se importando só com ela mesma. Não, na verdade, você tá preparando o terreno para cuidar muito melhor. Sim. Então, você tem que ter a flexibilidade para conseguir se colocar, eu acho que como uma das prioridades ali daquele momento, e isso vai gerar muitos ganhos para o bebê e Sim. para o contexto familiar de forma geral, né? Eu acho que uma coisa que é importante até para essa depressão é ter uma perspectiva, né? Então, em vez da desesperança de que vai ser sempre assim, é muito difícil ter uma perspectiva de futuro. Então, todos nós, seres humanos, temos diversos papéis. Papéis profissional, papel de filha, de filho, papel de marido, esposa, papel, enfim, né, papel ali de alguém que pratica esporte, nós vamos exercendo muitos papéis. Quando um bebê nasce, a mãe vai começar a exercer esse papel materno. E quando eu acompanho bastante essa época, né, da gestação e após ali o nascimento. E naquele primeiro momento vai ser é obrigatório quase, vai ser natural que aquela mãe exerça apenas o papel de mãe no início, mas ela não pode esquecer dos outros. Então, assim, agora
né? Eu estou exercendo esse papel materno, aí a Gabi vai falar por tudo que é exclusivo ali para o bebê. Mas depois é possível ampliar um pouco. Você E não precisa aí, matar os outros papéis, eles escolhem no guarda-roupa. Daqui a exato, pouco você veste depois de você vai novo. pegar É, outro, é um processo muito bonito. Então, essa esperança, né, e essa questão que vai voltar, isso também ajuda ali no humor ser sustentado. é. Fortalece, né? E eu acho que ter profissionais que te acolham, que te entendam, que tenham essa visão ampliada. Sim. Sei que nem todo mundo tem oportunidade, mas tem, né, se encontrar com um profissional. Isso vai te ajudar muito nesse Ai, período, né? Imagina, a Gabi pode falar bem disso, né? De o quanto talvez você deva ver transformações, assim, nas famílias que você atende. Como deve ser gostoso ver isso também, quando você consegue plantar uma sementinha, mudar alguma coisinha ali, e o quanto isso vai impactar pro resto da vida ali daquela Sim. família, daquela criança. Então, a gente sim. queria pedir só para você falar um pouquinho sobre isso, para a gente encerrar, que tá uma delícia a nossa conversa. Se É. pudesse, ficava aqui 2, 3 horas conversando, mas de repente encerrar com um depoimento seu de o Sim. quanto isso, não sei, toca a sua vida, assim, né? De você conseguir fazer isso na vida dessas Não, é pessoas também. demais. A gente tá falando de todas as dificuldades aqui, né, da maternidade, enfim, de ter um cuidador presente e tal, mas eu acho que existe uma retribuição e um amor, carinho dentro disso que é, assim, é único. É transformador de todas as formas. Acho que é transformador de ser muito mais difícil, né, do que você cuidar só de você, do que você ter que cuidar do outro também. Mas existe uma troca genuína ali, um amor, e, enfim, você também provavelmente vai ser a pessoa mais importante para o seu filho, né? Os cuidadores, quem está presente e vai ser o porto seguro dele, vai ser, enfim, tudo isso. Então, existe uma troca e existe uma recompensa desse processo, nesse papel aí de ser mãe e de se cuidar. Mas é igual, eu acho que a gente coloca, a Mi estava falando sobre os papéis na nossa vida, tal, e que a gente exerce vários papéis e muitos ao mesmo tempo, né? Porque se a gente coloca como um único papel e um único objetivo para ser feliz e ter aquela realização, a chance de se frustrar é muito grande, né? De você depender exatamente somente daquilo para ser realizado. Então, eu acho que, igual a Mi falou, quando eu consigo trazer, que você está sendo uma ótima pessoa, um ótimo cuidador, que você está fazendo tudo isso, e que ainda assim você pode ter os seus outros papéis na sua vida, isso não vai te fazer menos, eu vejo que isso traz uma troca melhor ainda como cuidador, quando Uhum. existe todo esse complemento. E a outra coisa que eu ia falar é que, assim, eu acho que a primeira e talvez a mais importante, passo aí de uma maternidade que seja mais saudável é se comparar menos, ou não se comparar. Porque isso traz muitas frustrações e isso traz um lugar que é inatingível de você tentar fazer, enfim, ou você vai fazer como um ou como outro, ou um come melhor, o outro dorme melhor, enfim, ó, porque amamentou, porque eu não amamentei, porque isso, porque aquilo. E aí, se você coloca isso como um grande passa um grande, né, assim, um problema ali no meio da sua relação de maternidade e de outras coisas também da nossa vida, né, tipo, como esposa, como filha, como atleta, como, enfim, profissional, né. Eu vou Isso traz tantas frustrações e tanta perda de tempo que onde você poderia estar colocando energia para ser uma cuidadora melhor, uma mãe melhor, ou se cuidar mais, você coloca energia nisso, é uma frustração muito grande. Então, quando eu consigo tirar as 2 coisas, eu acho que me traz, assim, a maior realização do meu trabalho é mostrar que quando você tira essa comparação, eu consigo mostrar que ela está sendo uma ótima mãe, que tudo que ela está fazendo está sendo ótimo e ela está seguindo as orientações que realmente ela precisa para ter um cuidado saudável da criança, eu falo: "Nossa, ganhei o dia aqui". E a outra a outra parte é isso, é mostrar eh que ela pode ser tudo que ela, né, assim, tem todos esses personagens, esses papéis da nossa vida, que ela pode ser além da maternidade para trazer felicidade, realização,
também eu acho que é super importante. E muitas vezes para isso precisa de ter um cuidado integral, né? Tanto da saúde materna quanto dos outros cuidadores que estão envolvidos ali na criança e da rede de apoio. Ai, perfeito, Gabi. Já pode compor o nosso quadro aqui no quadro, né? Apresentadora. Tem uma cadeira aí, já vamos já. Com certeza. Nossa, é o que a gente mais fala aqui, né? Para de se comparar, para de querer ter a vida do outro, se colocar ali no papel do outro, porque não faz o menor sentido. Somos bilhões e cada um com as suas particularidades, rotina, Que é o que torna dificuldades. especial, né? Por que que todo bebê tem que ser igual? Não Por que tem, que o imagina. que tem mais peso é mais saudável? Não é assim, é todos os dias eu E ele nem desmistificando as fala com a gente, comparações. tipo, a gente ainda conseguir se comunicar bem, e conseguir entender e desempenhar mais papel. Então é isso, você Exato, vai se entendendo, assim, né? Mas foi muito exato. bom. Tudo isso que você falou, eu acho que está muito alinhado com o nosso pensamento, com o que a gente busca trazer para cá e mostrar para as pessoas. Então foi uma delícia conversar com Foi você. muito bom. Adoramos. Vamos marcar uma Foi segunda muito bom. edição, tá? Já fica aí na agenda. Já deixa o Conversar. convite. Quem sabe a gente marca mais para frente, né? E vamos falar dos maiorzinhos, assim, né? É. Sim, Mas muito bom. Queria muito agradecer a Gabi. Obrigada, Gabi, pela obrigada. presença e por Obrigada, falar tanta coisa Gabi. boa. E obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Espero que vocês tenham aproveitado, assim como a gente aproveitou Uhum. muito. E nos vemos na próxima. Um beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Beijos. Obrigada pelo convite, menina. Obrigada. Obrigada.